O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: esse é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a cena que o Evangelho hoje nos apresenta é uma cena muito forte. Um lugar afastado, uma grande multidão, uma necessidade concreta, a fome. E Jesus, diante daquela situação, ele não fica indiferente. Ele se antecipa e envolve inclusive os discípulos. Ele não fica indiferente, embora aquela não fosse, digamos, a sua responsabilidade, dar de comer àquelas pessoas. Mas Jesus não fica indiferente às nossas mais simples necessidades. Diz então, aqui o texto, a partir do versículo 5, Jesus levanta os olhos, vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, pergunta a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? E o texto diz aqui: disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia o que ia fazer. E a resposta de Filipe é aquela resposta mais humana. Isto é: olha, nós não temos dinheiro para isso não. É muita gente. Diz lá no Evangelho de Marcos, que ele diz assim: é melhor mandar esse povo embora, para que eles possam comprar pão, porque nós não temos o que fazer não. Aí vem André, irmão de Pedro, e traz uma criança que André, o irmão de Simão Pedro, disse: aqui está um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Aqui é o ponto central. É o coração deste relato. Isto é, algo insignificante diante da necessidade, mas quando apresentado a Jesus, a situação se transforma. Meus irmãos, isso é algo que nós podemos levar para a nossa vida.
aquilo que é insignificante diante de uma circunstância, quando colocado nas mãos de Jesus, aquilo muda. O provérbio popular diz que o pouco com Deus é muito. E o milagre ali acontece. Isto é, o milagre, ele acontece com a entrega que aquele menino faz. O milagre não acontece. Jesus poderia fazer o milagre fazendo surgir pão do nada, e pão em abundância, mas o milagre acontece a partir daquela entrega que é feita. Meus irmãos, se nós tomamos isso para a nossa vida, fazendo uma aplicação espiritual, nós poderíamos nos perguntar: o que é que de insignificante, de pouco, de pequeno na nossa vida, nós não temos oferecido a Jesus? O que é pouco na sua vida? Aqui no texto, eram os 5 pães e os 2 peixes, que diante daquele problema, aquilo não era nada, era insignificante, não iria resolver problema algum. Mas o que na sua vida é pequenez, é fraqueza, é fragilidade diante dos problemas reais da sua vida? Mas o pouco, quando com você, permanece pouco. O pouco, quando colocado nas mãos de Jesus, se transforma. A sua pequenez, as suas fragilidades, o seu pouco, quando fechado apenas na sua vida, não tem mudança alguma. Mas quando você apresenta a Jesus, quando você vive aquilo na presença de Jesus, aquilo pode se tornar uma fonte de graças. Então, é a sua fé vacilante, são os seus problemas de saúde, é o seu tempo limitado, são as dificuldades pelas quais você está passando. Quando você vive essas realidades, esse pouco, esses 5 pães e 2 peixes, sinal de debilidade, quase que de inutilidade. Quando você vive isso com Jesus, a situação é diversa. Nós podemos ver isso na vida de Santa Teresinha. Santa Teresinha, ela percebia que na sua vida existia, que ela era 5 pães e 2 peixes. Isto é, ela era muito pouco, ela era quase nada, ela era insignificante, ela era um passarinho que queria ser águia. Mas ela via, ela se enxergava, e ela sabia que o que era aquilo diante da necessidade. A necessidade era amar a Deus, era ser águia, voar alto. Mas ela era apenas um passarinho. É a mesma situação de um menino que vem com 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão. Mas o que é isso para a multidão? Nada. Mas com Jesus, a situação muda de figura. Então Santa Teresinha, ela percebia essa sua pequenez. Tem aquele texto autobiográfico tão conhecido dela, em que ela diz assim: quando eu leio as cartas narrativas dos feitos heróicos, confesso que o meu coração bate forte. Quando ela vê os feitos dos grandes santos. Mas sinto também que estou muito longe de imitar tais exemplos. Mas em vez de me desencorajar,
digo a mim mesma: o bom Deus não poderia inspirar desejos irrealizáveis. Portanto, apesar da minha pequenez, posso aspirar à santidade. Gostaria de ser missionária, mártir, apóstola. Gostaria de realizar todas as vocações, mas sinto a minha fraqueza. Então ela olha para ela e vê a sua pequenez. Mas o que é que ela faz? Ela oferece a Jesus a sua pequenez. Ela conseguia fazer os grandes feitos? Não, mas ela oferecia o que tinha. Ela tinha o heroísmo visível? Não, mas ela tinha o amor escondido. Ela podia fazer grandes coisas? Não, mas ela fazia as pequenas grandemente. E é isso, meus santos, o que nós precisamos aplicar na nossa vida. Você talvez olhe para a sua vida e você veja uma fé débil, uma inconstância tão constante. Você é constantemente inconstante, constantemente instável. E você é chamado a apresentar tudo isso e pedir a Jesus que Ele transforme esta entrega dos seus 5 pães e 2 peixes em algo belo. Jesus pode pegar alguém tão pequeno, tão feio, e fazer algo tão grande, tão bonito. Mas vamos lá, vamos fazer a nossa entrega. Imagine se o menino dissesse: vou nada levar para Jesus 5 pães e 2 peixes, o que é isso? Não é nada. O menino foi. Imagina se Santo André dissesse: vou nada apresentar esse menino, que bafão, não é nada isso. Mas ele foi. Apresente a Jesus o que você tem. Às vezes, você gostaria de ter uma vida de oração maravilhosa, e aí, como você não reza tão bem quanto você pensa que poderia, que deveria rezar, você não reza nada. E aí você perde a oportunidade de dar a Jesus a ocasião dele transformar a sua vida. Você às vezes não tem 2 horas de oração, não tem 1 hora de oração, mas você deixa de oferecer a Jesus aquele tempo que você tem. Você é uma mãe tão aperreada entre as responsabilidades que você tem, que você não consegue ter aquela vida de oração que você vê em outras pessoas, nos santos. Ofereça a Jesus o tempo que você tem. Minguadinho, xoxinho, resumido, mas ofereça com grande amor. Você não tem, nossa, isso aqui é uma tentação tão grande, irmão. Isso é uma tentação tão grande. Você fica esperando grandes oportunidades para testemunhar sua fé, para testemunhar o seu amor. Se alguém chegasse aqui com um revólver e colocasse na minha cabeça e dissesse: se você não renunciar a Jesus, eu dou um tiro na sua cabeça. E você diz: eu não renuncio. Dê um tiro na minha cabeça. Arranque a minha língua. Corte as minhas mãos. Arranque os meus olhos. Isso provavelmente não vai acontecer. Testemunhe Jesus naquelas circunstâncias pequenininhas do dia a dia, por amor a Jesus, ser paciente com as pessoas chatas. E pessoa chata tem, né? Nunca falta. E às vezes até você também, mas tudo bem. Então, testemunhar o amor a Jesus, a paciência por amor a Jesus, com aquelas pessoas chatinhas que passam pela nossa vida,
companheiro de trabalho, colegas de trabalho, pessoas na escola, pessoas da nossa família, aquela cunhada chata, insuportável, aquela sogra, coitadinha das sogras, né? Tem uma fama terrível, mas tudo bem, vamos lá, para o exemplo vale. Aquela sogra insuportável e você, por amor a Jesus, vai tratá-la bem. Por amor a Jesus. Ela não merece. Às vezes é a nora, né? É o genro. E por amor a Jesus, você vai fazer o bem. Você vai tratar bem. E aquela ocasião tão pequena, não é um martírio, ninguém está queimando você vivo. É uma ocasião pequena, mas que você oferece a Jesus com grande amor. E a partir daqueles 5 pães e 2 peixes, Jesus faz uma obra grande de santidade na sua vida. Que nós, meus irmãos, aproveitemos aquelas circunstâncias que a providência nos apresenta, para que nós nos aproximemos e amemos cada vez mais a Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.